Sua Bíblia, vamos ler juntos primeiro a Bíblia, Salmo 19, por favor, vamos ler e depois nós nos assentamos. Quero ler com você apenas os 4 primeiros versículos do Salmo 19, diz assim: achou? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pode se assentar, por favor? Nós estamos aqui nos lembrando do extraordinário Jesus. O extraordinário Jesus. O extraordinário Senhor Jesus. O Deus Filho que veio até nós. Nós estamos nos lembrando de quão grande é esse Deus a quem nós servimos. E essa noite nós vamos falar de algo que aponta para Ele, que é justamente a criação. A extraordinária criação. Não tinha como não ser extraordinária, uma vez que é de autoria de um Deus extraordinário. Eu queria ler para você aqui, ver se você vai se lembrar aqui, provavelmente você já ouviu essa música alguma vez na sua vida. Escuta essa letra de música. Diz assim: foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também o seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos, e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus quem fez você. Foi Deus quem fez o amor. Fez nascer a eternidade num momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus. Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus quem fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez as noites e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, para amar. Foi Deus. Parece música para cantar na igreja, não parece? Mas essa música aqui foi cantada pela Amelinha, e ela ficou muito famosa por causa dessa música. Essa música foi cantada no aquele MPB 80 da Rede Globo, foi um festival. E eu fiquei pensando, porque depois de ler o texto aqui do Salmo 19, não é? E ver o que ele diz, olha se essa música não está simplesmente dizendo o que a palavra de Deus já diz, que os céus proclamam a glória de Deus, a natureza demonstra, as pessoas conseguem ver que Deus está aí. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. Não é um discurso de palavras, mas as pessoas olham para a natureza e percebem que há um Deus. Há um Deus. E elas são capazes de cantar a respeito desse Deus mesmo, que a autoria dessa música não é da Amelinha, é do Luiz Ramalho. E as pessoas que não são nem crentes, elas conseguem olhar para a natureza e dizer: realmente há um Deus. Realmente a natureza é extraordinária. A criação, não a natureza de que ela está aí por sua conta própria, mas a criação é extraordinária. O que deslumbra você na natureza? O que faz você parar e dizer: puxa, que incrível, que maravilha. Irmãos, eu não canso de dizer que muitas coisas que um dia nós já achamos bonita na vida, muitas coisas que um dia você foi lá na loja, você fez até uma economia para comprar, e aí adquiriu aquilo, falou: puxa vida, finalmente comprei aquilo que eu queria. Mas depois de um tempo, aquilo perdeu a graça.
Aquilo ficou ali, num canto, uma roupa, qualquer coisa que você já teve. Mas toda vez que eu olho para o pôr do sol, eu fico encantado. Todo dia, de 24 em 24 horas tem um. E eu fico... O que é que toca você nessa extraordinária criação? Eu fico olhando para um ipê amarelo. Ou os outros ipês. Já parei na estrada assim, viajando, parei. Não, eu tenho que tirar uma foto desse ipê branco. Eu fico maravilhado com aquela beleza. E eu fico pensando, como é que alguém pode olhar para uma natureza dessa e dizer, puxa, como o acaso é maravilhoso. Gente, por acaso esse ipê está aí. Gente, eu vejo a personalidade de Deus. Deus é muito feliz. A personalidade de Deus, a alegria no ipê. Eu vejo, você não vê não? Mas eu não é porque eu sou crente que eu vejo isso. Como eu não cantei, né? Porque eu não queria fazer tão mal aos seus ouvidos assim. Mas eu recitei aqui a poesia da música da Amelinha. As pessoas no mundo todo conseguem ver a extraordinária criação e conseguem ver que há um Deus criador por trás de todas essas coisas. E no meio de toda essa criação, tem o homem que Deus fez, como a gente viu no Salmo 8, um pouco menor do que Deus, porque Deus o fez para ser sua imagem e semelhança. Deus fez o homem para expressar quem ele é, para que quando as pessoas olhassem, mesmo que eles olhassem para toda a criação e dissessem, há um Deus. Mas olhando para o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, eles deveriam dizer, eu sei como Deus é, eu sei como Ele age, eu conheço a personalidade dEle, eu conheço como Ele procede. Por quê? Porque eu vejo no ser humano, imagem e semelhança de Deus. Irmãos, olhar para a natureza devia levar todas as pessoas a glorificar a Deus. Até mesmo olhar para um ser humano deveria fazer isso, mas o que acontece de verdade hoje, na maioria das vezes, não é isso. Infelizmente não é. A natureza está aí, criação de Deus, mas os homens, nós, olhamos a natureza como se fosse para consumo. Inclusive pessoas, como se pessoas fossem objetos, como se pessoas tivessem algum valor financeiro. Quantas pessoas regulam suas amizades por alguém que possa te fornecer alguma coisa? Quantas pessoas se casam e fazem aquelas juras de amor maravilhosas, não é? E quantas vezes, e as pessoas não percebem, que às vezes naquela jura de amor está assim, olha, você me faz muito bem, você me isso, você me aquilo, me. Uma pessoa que está dizendo assim, você me dá lucro, você traz coisas boas para mim, não conhecem o amor de Deus. O amor de Deus por nós, o amor de Deus não é para lucro próprio. Deus não tem lucro, Deus não precisa de nada, e mesmo assim Ele nos fez. Irmãos, a Bíblia, quando fala de Babilônia e da queda de Babilônia, lá em Apocalipse, ela fala de Babilônia como um grande comércio. E Babilônia é o sistema do mundo, o mundo no qual nós vivemos, esse sistema que rege todo o mundo. E a Bíblia fala da queda, caiu a grande Babilônia. E ela dizia, a Babilônia, todo mundo chorou pela queda da Babilônia, porque a Babilônia, o comércio de Babilônia era maravilhoso. Vendia sedas, vendia isso, os seus navios, os seus isso, os seus aquilo, comercializava e vendia tantas e tantas coisas, inclusive as almas dos homens. Babilônia. Você já viu isso? É por essa causa que Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus,
assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É assim que Deus declara a vida desse homem que é capaz de olhar para a natureza e dizer, há um Deus. Os homens que são capazes de compor músicas e dizer, sim, existe um Deus, mas que procedem não apenas como alguém que está perdido. Eu tenho insistido em dizer isso aqui, irmãos. O caso do ser humano, quem sabe o seu caso hoje, ele é muito mais grave do que o caso de uma pessoa perdida. Uma pessoa perdida pode até mesmo por conta própria encontrar um caminho. Tem possibilidade. Uma pessoa perdida, ela pode ser encontrada. O que a Bíblia diz a nosso respeito, quando ela diz que nós somos indesculpáveis, e se você prosseguir no texto, e você ler o contexto geral da Bíblia, que ela fala a respeito do ser humano, ela diz que o homem, que é capaz sim de reconhecer e ver Deus, mas que tem a sua vida voltada para si mesmo, é inimigo de Deus. Talvez você possa dizer, eu não sou inimigo de Deus. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Não importa o que você diz, você precisa saber o que Deus diz a seu respeito. Jesus Cristo disse assim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Jesus Cristo, ele não veio brincar de morrer na cruz. Jesus Cristo só veio e foi até a cruz, porque o nosso caso é sério demais. A Bíblia fala de estar morto nos delitos e pecados. A Bíblia fala de ser de fato inimigos de Deus, quando Deus queria que fôssemos embaixadores dele. Então, veja, a situação é a pior possível. Desprezar o Criador é tornar-se inimigo dele. Na prática, sabe o que é isso? Na sua vida, na vida de cada um, você sabe o que é? Na prática é você querer fazer o bem e não conseguir. Algumas pessoas diriam, não, na prática é fazer maldade o tempo inteiro e ser inimigo de Deus. Não! É tentar ter uma vida decente, é tentar ter uma vida boa. Você acha que a maioria das pessoas que está saindo hoje da sua casa, que saiu hoje de manhã, saiu para piorar a sua vida? Para piorar a vida da sua família? As pessoas estão tentando. Converse com pessoas que já se viram escravizadas por demônios até, por tantas situações. Pergunte para eles se eles estavam procurando piorar a sua vida ou se não era uma tentativa de melhorar. Quantas pessoas aí estão tentando ser melhores, se casaram tentando ter alguma coisa boa, ter um relacionamento bom e não conseguir. Tentar fazer o bem e não ter o poder de fazer, por estar morto nos seus delitos e pecados. Na prática, então, é querer até fazer o certo. Não estou discordando que a pessoa queira acertar, querer fazer o certo, mas permanecer fazendo o errado, e o errado que o destrói, o errado que acaba com a sua vida. Ele sabe, ela sabe. Irmão, você viu, acompanhou esse caso aí daquele ex-governador do Rio de Janeiro? Tem vários presos, né? Mas assim, né? Ou tem uns que entram e saem, tem uns que estão presos, enfim. Mas o Sérgio Cabral, aquele que está condenado a mais de 200 anos de prisão por corrupção e falcatruas, que ele não acaba nunca de contar as histórias, ele tem mais histórias para contar. Você viu o que ele falou a respeito de si mesmo? Ele deu uma declaração para o Estadão e disse assim, abre aspas, meu apego ao dinheiro e ao poder é um vício, fecha aspas. É um vício. Ele diz assim, eu não posso parar de fazer isso. Eu sei que isso não presta. Eu sei que isso acaba comigo. O sujeito não tem vida suficiente para cumprir a pena que foi
dada a Ele? É disso que eu estou falando, e você acha que só está lá com Ele? Essa é a realidade de cada ser humano, criado por Deus, para ser imagem e semelhança de Deus, criado por Deus para dar certo. Deixa eu falar para você, Deus fez você para que a sua vida dê certo. Deus nos criou desde o jardim do Éden para que a nossa vida dê certo. E não é por andar nos caminhos de Deus, mas justamente por não andar no conselho de Deus, não aceitar o conselho, o direcionamento, a ordem de Deus, querer fazer do seu jeito. Mas aqui não dá, isso eu vou fazer desse jeito. Por agir dessa maneira, é que as pessoas estão se destruindo, mesmo que elas queiram bem para elas. Você sabe o que é estar preso? Estar preso no pecado. Estar preso no pecado agora e ficar preso eternamente no inferno, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não está falando só da morte física, está falando do inferno mesmo. Enquanto a história de todas as pessoas no mundo está ligada a essa mesma realidade, os céus proclamam a glória de Deus. O testemunho de que Deus existe está aí. O Cabral diz também que ele está fazendo a delação, ele está falando todas essas coisas para ele ficar em paz com a sua consciência. A tragédia a respeito dele e de qualquer pessoa que acha que porque confessou que é errado, ou que está no erro, ou que fez o errado, que isso vai aliviar a sua consciência. A tragédia é que quando ele terminar de confessar, ele vai continuar vazio e culpado. Porque não basta confessar a alguém o seu pecado. Não basta simplesmente declarar que é pecador. E às vezes eu fico preocupado, porque nós aqui nessa igreja, irmãos, por causa do que nós conhecemos da palavra de Deus, nós não dizemos que nós somos os santarrões, nós não dizemos que nós somos os perfeitos, nós nos declaramos pecadores, nós dizemos que dependemos da graça de Deus, sim, nós dizemos que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, e que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E eu fico preocupado às vezes quando eu ensino essa verdade para você, de que você acha que porque você conversou com seu amigo e disse que você está pecando, que as coisas estão resolvidas. Porque o pecado, ele não é simplesmente contra alguém. E aí eu estou falando até mesmo, se você fez algo errado contra alguém, pediu perdão para essa pessoa. Olha, você deve fazer isso. Se você errou com alguém, deve pedir perdão para ele. Mas isso não resolve o problema, sabe por quê? Porque existe algo mais profundo. O pecado não é contra somente as pessoas. O pecado é contra a santidade de Deus. Deus é santo, perfeito. Você devia ser espelho dele. E quando você devia mostrar quem ele é, você mostrou quem ele não é. Você mentiu a respeito de quem Deus é quando você praticou o pecado, quando eu pratiquei pecado. Portanto, o pecado não é só contra alguém. O pecado, sim, ele destrói você, mas ele é contra a santidade de Deus. E você acha por acaso que Deus vai simplesmente deixar isso passar barato? Você acha que Deus simplesmente vai virar as costas, deixa para lá? Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus leva o pecado para o lado pessoal. Já viu essa expressão? Mas você não leva para o lado pessoal. Deus leva o pecado, o seu pecado, o meu pecado, ele leva para o lado pessoal, porque a sua vida diz respeito à vida dele. A sua vida devia expressar quem ele é. Você foi feito para glorificar a Deus, você foi feito para mostrar a glória de Deus. E quando você não mostra a glória de Deus, você ofende a Deus, você xinga Deus, você mostra uma face horrível para Deus, para não falar coisa pior. Portanto, Deus leva o pecado para o lado pessoal. E Davi, quando pecou severamente contra o Senhor, quando confrontado pelo Espírito de Deus, quando confrontado por profetas que se levantaram para falar para ele, o profeta Natan levantou para falar com ele, que ele era pecador, ele fez uma declaração realmente tocado por Deus. Tanto é que está na Bíblia, a declaração que ele fez. Salmo 51, ele diz assim: pequei contra ti, falando para Deus, contra ti somente,
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Você entendeu isso? O que Davi percebeu é que o seu pecado não era coisa à toa. O seu pecado não era uma coisa assim que dá para passar batido. Até porque Deus chegou junto dele e falou com ele cara a cara a respeito do que ele estava fazendo. Ele se quebrantou e ele entendeu que o pecado dele era contra Deus. O seu pecado, meu irmão, minha irmã, é contra Deus. E Deus leva pecados para o lado pessoal. Você está ouvindo isso? A revelação da natureza não é suficiente para que alguém se converta a Cristo. A revelação da natureza não é suficiente para que alguém glorifique a Deus. É igual eu falei, essa música aqui da Melinha aqui, você podia cantar na igreja que parece que é louvor. Bacana, não é? Mas isso aqui não mostra Jesus Cristo. Isso aqui mostra que é um Deus. Se você sair perguntando aí na rua, todo mundo fala que tem fé em Deus. Isso não é conhecer a Deus, isso não é ter relacionamento com Deus, isso não é nem saber qual é o problema de cada um dos seres humanos contra Deus. Essa música é linda, eu poderia cantá-la sem nenhum problema, mas essa música não mostra o verdadeiro problema do homem. Mostra que o homem ainda tem algo de Deus em si, que ele é capaz de ler a assinatura de Deus na criação. Agora, quando eu falo para você o que o pecado faz, e quando eu mostro para você que o pecado é contra Deus, e que Deus leva para o lado pessoal, como é que você fica? Irmão, deixa eu falar para você aqui sobre o que a natureza, Deus se movendo na natureza, é capaz de fazer nas pessoas. A mesma estrela que guiou os magos para levar presentes e adorar o Senhor Jesus, é a estrela que, ao tomar conhecimento dela, Herodes queria matar Jesus e por fim matou muitas crianças. De modo que o problema do ser humano é grave demais. Você devia se preocupar com o que está aí dentro do seu coração. Você devia se preocupar com o que você é capaz de fazer. Que situação triste. No fim das contas, irmãos, a natureza vai depor contra nós no tribunal de Deus. A Bíblia diz que a natureza aguarda com ansiedade a redenção. A natureza aguarda a redenção da volta do Senhor Jesus e da restauração de todas as coisas. A própria natureza geme, diz a Bíblia. Ela não somente aguarda, mas ela geme enquanto aguarda. E vai depor contra nós. E alguém pode achar que, não quero nem saber. No final eu vou dizer para Deus assim, eu não sabia. Aqui, eu já te avisei, né? Não vale, eu não sabia. Porque Deus disse que todas as pessoas sabem e que todas as pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Não tem desculpa. Deus leva o pecado para o lado pessoal. E você, hoje, aqui, ouvindo essa mensagem, olhando para a sua vida, olhando para a realidade da sua vida, você também está vazio e culpado? Você consegue reconhecer as suas culpas? Você consegue reconhecer que tem pecado contra o Senhor Deus? Alguém me dizia, eu fiz tudo para dar certo, e Deus não fez o que eu queria, e agora eu estou desanimado. É mesmo? Você acha que nós temos alguma coisa para oferecer a Deus? Nós precisamos, irmãos, de notícias melhores do que essa que eu acabei de dar. Essa é a parte horrível da notícia, é verdadeira, mas é a pior parte da notícia a respeito de Deus que alguém pode dar.
Você está se vendo hoje vazio e culpado, ou você já conhece e já celebra, assim como a própria natureza celebra, as boas novas, que os anjos, criaturas de Deus, proclamaram, porque os anjos também criados proclamam esse nome, o nome de Jesus Cristo. Eles exaltam Jesus Cristo, os céus proclamam o nome de Deus, os anjos também. Lembra do texto lá de Lucas, capítulo 2? Diz assim, texto de Natal, né? 2, a partir do verso 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, e o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Você celebra essas boas novas? Boas notícias. Irmãos, anjos são seres celestiais, tá bom? São seres criados, eles são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Está lá em Hebreus 1:14. Então, anjos não são almas desencarnadas, viu? Tem nada desse negócio de almas desencarnadas e nada disso não, tá bom? A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando se fala em anjos, está se falando de seres espirituais, criados por Deus, com uma determinada finalidade. E a Bíblia diz que a nosso respeito, eles são enviados para ministrar, ou seja, apoiar, ajudar aqueles que hão de herdar a vida eterna. E são seres incríveis. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa. Eu que já fico assim basbacado até com IP, imagina eu diante do anjo que Isaías viu, por exemplo, os serafins que Isaías viu, e eles voavam por sobre o trono de Deus, e diante daquela glória toda, eles com 6 asas, 2 eles tampavam os rostos, 2 tampavam os pés, e com 2 voavam, e o tempo todo eles clamavam: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Imagina você se deparando com um anjo, e um anjo como aquele que Daniel se encontrou, Daniel que foi um anjo que fechou a boca do leão. Mais adiante você vai ver que o encontro dele foi com Gabriel, e Gabriel veio, irmão, trazer uma mensagem para Daniel enquanto ele estava em oração. Ele estava em oração a respeito de uma causa que era específica ali da Bíblia, e ele queria saber algo do Senhor, e Deus enviou, e o anjo até fala com ele: Daniel, homem muito amado, na hora em que você começou a orar, saiu a ordem, e eu vim, mas o príncipe da Pérsia me resistiu até agora. O príncipe da Pérsia, no caso, demônios, o demônio ali da Pérsia, ele enfrentou, né, as milícias ali do inferno, para chegar a Daniel, falou assim: ele me resistiu, e até que Miguel, o vosso príncipe, veio, me ajudou para eu chegar aqui, Daniel. Você tem que ver como que foi a batalha, mas eu vou te declarar tudo aquilo que o Senhor mandou eu falar. Você está imaginando a dimensão do que fazem e do que são esses seres extraordinários, os anjos? E são esses anjos que Jesus, quando Pedro sacou da espada e quis cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote, lembra? Quando Jesus estava sendo preso, Pedro sacou a espada e queria cortar, né? Ele cortou a orelha porque ele era ruim de mira, né, irmão? Você imagina, Pedro queria acertar alguma coisa melhor. Mas aí Jesus falou: guardem bem a espada.
Que besteira é essa? Você não sabe que eu tenho à minha disposição aqui agora mais de 12 legiões de anjos, e uma legião romana tem de 3 a 6 mil soldados. Você imagina, 6 mil desses seres, vezes 12, não dá nem para imaginar. Que um só já dava conta do exército romano todo, se fosse o caso. Esses seres extraordinários. Apocalipse também faz uma descrição extraordinária, não tenho tempo aqui para falar, mas anjos são extraordinária criação de Deus, é isso que eu quero que você entenda, que são essa extraordinária criação de Deus. E aí, vamos para a história, né? Eles aparecem ali, aparece primeiro um anjo falando com aqueles pastores no campo. Irmão, aqueles pastores, eles eram trabalhadores dos mais comuns da população. Gente simples mesmo, gente, criador de ovelhinha ali, era gente, e Deus fala assim, vá lá com aqueles ali, ó, com aqueles pastores, olha que maravilha. Mas pensa o susto, irmão, pensa o susto, você está lá com seus colegas pastores, numa noite quente, e com as ovelhas, de repente aparece um ser desse, extraordinário, e fala essas coisas que ele falou. Eles temeram, a Bíblia diz que eles temeram, ficaram com medo. Mas o anjo falou, não tenha medo. Irmão, a gente deveria ficar mesmo com medo, considerando a santidade de Deus, porque porque o anjo tem certeza que já bate um medo, né, irmão? Agora pensa a santidade de Deus. Eles tiveram temor, mas o que é que o anjo veio falar com eles? Fala, não fiquem atemorizados. Em relação ao pecado, devemos nos atemorizar, mas a boa notícia tirava o temor deles, porque as notícias eram as melhores e as mais esperadas de toda a humanidade. A notícia é que nasceu o Salvador, nasceu aquele que veio libertar vocês dessa coisa horrível, que é tentar acertar e nunca conseguir, é não ter poder para fazer o que é certo, é querer fazer o certo e viver fazendo o errado, é atrapalhar a própria vida com a atitude da sua vida. O que ele está dizendo é que veio aquele que tem poder para dar a você a liberdade que hoje você talvez não tenha. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E aí o que o anjo está dizendo? O anjo está celebrando, e ele diz, nasceu na cidade de Davi, o Salvador, aquele que vai dar liberdade. Nasceu o Cristo, o Senhor, aquele que tem plena autoridade, aquele que é o verdadeiro Senhor, debaixo do qual você deveria estar. Irmão, não fique aí achando que você é livre se você não é cristão. Tem gente que fala assim, não, inclusive assim, eu nem batizei e tal, não é porque, assim, eu quero ficar mais livre, entendeu? Eu ainda não estou preparado. Deixa eu te falar uma coisa. Livre você não é, porque a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. A liberdade está em servir ao Senhor Jesus. Porque o ser humano vai servir alguém. Não pense, você não é criador, você é criatura. Você vai servir alguém. Quando você pensa que está servindo a você mesmo, na verdade você está escravizado pelo pecado e servindo o próprio Satanás. Não, Jesus Cristo então nasceu, é a mensagem dos anjos, ele diz, nasceu o Salvador, aquele que veio para dar liberdade a vocês. Olha, irmão, não precisava nem dessa notícia, nós não somos dignos nem dessa notícia, mas o anjo está demonstrando a graça de Deus. Ele fala de sinais, Deus manda sinais. Ele falou, olha, vos servirá de sinal o seguinte, vocês vão encontrar uma criança envolta em panos numa manjedoura. Gente, a manjedoura é um coxo da comida para animal. Então, era uma coisa estranha, um sinal estranho, mas Deus está mandando anjos ali, um sinal tremendo. Deus está dizendo de um outro sinal, agora aquele outro sinal estranho, não é? Não é estranho? Por que Jesus não nasceu em berço de ouro? Por que ele não estava num palácio? Por que ele não estava num hotel 5 estrelas? Por que ele não estava na melhor maternidade de Jerusalém? Ou daquela região? Ele está numa manjedoura. Irmãos, nem sempre nós conseguimos entender os sinais de Deus. Nem sempre nós conseguimos entender quando Deus está
falando com a gente, está demonstrando alguma coisa para nós. Eu me lembrei aqui do John Newton. John Newton, não sei se você conhece a história dele. O John Newton é um tipo do sujeito que era um prato cheio para o inferno, sabe? Um sujeito assim, porque a gente todo merecia o inferno, irmão, sem Jesus. Mas o John Newton merecia um pouquinho mais, eu acho, né? Eu estou brincando, né, irmãos? Porque não existe essa coisa, né? Apesar de os pecados terem consequências diferentes, cuidado com o pecado que você está praticando. Porque o pecado tem consequências, às vezes as consequências são mais pesadas, determinado pecado. Mas o John Newton, irmão, vou contar a história dele para você. Ele era um traficante de escravos, um inglês, traficante de escravos, odiava Deus. E a vida dele era essa imundícia aqui. E um dia ele vendo o seu barco, o seu navio naufragar, e ele à beira da morte, que não tinha solução, numa tempestade terrível. Ele fez uma oração. E ele falou com Deus: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo. É como, sabe, aquele momento que Deus chega para Paulo e derruba ele e fala que não dá para você não. Contra mim não dá, você não aguenta. É duro para você recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão é aquele espeto de tocar gado, sabe? Você não aguenta não. Eu espeto, você anda. E aí o John Newton lá no meio daquela tempestade, é Deus falando assim: e aí? E aí, cadê a braveza? E aí, cadê essa força toda? E aí? Seu poder todo aí para escravizar pessoas, vender pessoas, e aí? E a sua libertinagem toda, e aí? Vai aguentar? E ele ali constrangido pela ação de Deus na natureza, e vendo a morte de perto, ele faz uma oração e diz: me perdoa, Deus, me tira dessa. Eu quero entregar minha vida para sempre ao Senhor. Eu não quero mais a minha velha vida. Se o Senhor me libertar, me tirar daqui, eu vou servir o Senhor, eu vou fazer a tua vontade. E acontece, irmãos, que realmente, milagrosamente, por uma ação de Deus, ele sobreviveu, o navio afundou. Ele sobreviveu ao naufrágio. E a oração dele não foi uma oração vazia. Porque ele levou à frente aquilo que ele se comprometeu. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu tenho visto muitas pessoas fazerem compromissos com Deus que elas não sustentam. Quantas vezes eu fiz apelos aqui nessa igreja, pessoas vieram aqui entregar sua vida a Jesus Cristo e depois desistiram, porque no momento que a dificuldade veio, e pasmem, no momento que a facilidade veio também, porque tem os dois. Tem aquele que quando vem a dificuldade fala: Deus não serviu para mim. Tem aquele que quando vem a facilidade, vem a bênção, ele fala assim: não preciso de Deus. Você encontra com ele, ele fala: eu estou com Deus. Como que você está com Deus se você não faz o que Ele manda? Como que você está? Então eu estou dizendo para você que às vezes podia ter acontecido com o John Newton, como aconteceu com aqueles 10 leprosos, né? 9 dos 10 leprosos que foram curados por Jesus foram cuidar da vida. Uhul! Já agora estou na boa. Estou liberto, estou curado, estou limpo. Mas um voltou e se prostrou diante de Jesus e falou: eu te amo demais, Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. E o John Newton, ele fez uma oração sincera, irmãos. E ele então, a partir daquele momento, ele começou a dedicar sua vida a Cristo. Ele se tornou um pastor. Ele foi estudar, largou tudo, largou o comércio dele, largou tudo e foi servir ao Senhor. Falou: como que eu posso sim, servir com tudo mesmo? E foi ser um pastor. No túmulo dele, quando ele finalmente morreu muitos anos depois, está escrito assim: John Newton, uma vez um infiel e libertino, um mercador de escravos na África, foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado para pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. Irmão, sabe aquela tempestade? O Salmo 29 diz que Deus preside os dilúvios. Eu gosto dessa expressão. De vez em quando você me ouve falar ela aqui, né?
Porque ao presidir uma reunião, o presidente fala para o ministro: pode falar, ministro. Não, agora você cala, a palavra está com o outro. Agora é você. Esse assunto nós não vamos tratar. Nós vamos tratar o outro assunto. Ele coordena a reunião. É ele que diz como é que vai ser. A Bíblia diz que Deus preside os dilúvios, irmão. Aquele negócio que a gente sai correndo. Aquela tempestade de raios que a gente fala, ninguém segura isso. Como é que faz com esse negócio? Aquela enchente. Aquela tempestade que estava afundando o barco do John Newton, quase matando ele. Na verdade, era Deus salvando o John Newton. Ela estava a serviço de Deus. E eu falei que às vezes a gente não compreende os sinais. Mas quando o Espírito Santo quer, quando o Espírito Santo age, a pessoa entende porquê da tempestade. Por isso que a Bíblia diz a nós, quando sofremos, que devemos buscar a Deus e pedir dele sabedoria, porque a tempestade não está fora do controle de Deus. Os problemas da sua vida não estão fora do controle de Deus. Aquilo que você não entende, por que as coisas estão assim, por que a sua mulher procede dessa forma, por que seu filho procede dessa forma, por que o emprego não fica do jeito que você quer, por que os negócios não vão do jeito que você imaginou, por que está acontecendo a tempestade? Irmão, mas Deus, a sua natureza não está fora de controle, ela está a serviço de Deus. Todas as coisas igualmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus preside os dilúvios, e às vezes ele usa o dilúvio para salvar alguém, para mexer com alguém, para falar com alguém, para transformar a vida de alguém. A natureza proclama a glória de Deus, às vezes anunciando o juízo de Deus, que foi a primeira coisa que o John Newton viu. Falou: vou morrer, vou me encontrar com Deus, vou ser julgado por Deus, vou para o inferno mesmo. Mas ele clamou por misericórdia e graça de Deus. Irmãos, Deus que leva o pecado para o lado pessoal, ele também resgata o pecador de modo pessoal. Olha que glória, que graça. Sabe por que Deus não enviou um anjo para salvar você, não? Não foi um anjo que ele mandou para morrer na cruz. Ele se envolveu e ele se envolve pessoalmente no resgate, na transformação da sua vida. O próprio Deus vem habitar em você na pessoa do Espírito Santo, para que você possa vencer o pecado. Pensa como é pessoal para Deus. A salvação também é pessoal. Da mesma forma que o pecado é pessoal, e ele há de julgar vivos e mortos, e ele há de lançar no inferno. A Bíblia diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os abomináveis, e vai descer na lista de todos que ficarão de fora. Mas também ele se envolve de modo pessoal para salvar. Ele veio, irmãos, na plenitude dos tempos, pessoalmente ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus por isso. Quando Deus olha o mundo, ele não vê só o mundo, ele vê você. Ele vê um John Newton. Ele vê uma pessoa que não servia para nada. Ele vê uma pessoa que merecia o inferno, mas ele age com a compaixão com que ele agiu na vida do John Newton, irmãos. Essa é a maravilha da graça de Deus. E em resposta a essa graça, eu não sei como é que você tem reagido à graça de Deus na sua vida. Se você tem sido um desleixado com a graça, para você já está bom demais ter sido salvo. Mas o John Newton, ele fez diferente. E ele não fez uma oração vazia. E ele também escreveu uma música, irmãos. Ela é bonita, tanto quanto a música do Luiz Ramalho. É o autor daquela música da Amelinha, que a gente conhece como música da Amelinha, né? Mas é o Luiz Ramalho que escreveu. Só que a música do John Newton, ela vai ao ponto. Ela chega no ponto. Ela vai mais profunda. Ela traz uma revelação maior do que a revelação da natureza. Como eu disse para vocês, a revelação da natureza não salva ninguém. Pela natureza você pode ver que existe um Deus, mas você não sabe quem ele é. Mas o John Newton, até mesmo por ação de Deus, usando a natureza, ele chegou ao final ali da compreensão, porque ele já tinha ouvido o Evangelho, e aí o Evangelho marcou ele para sempre. Depois, ali na caminhada com Jesus, já servindo a Jesus, ele escreveu uma música muito conhecida também.
mas em inglês, né? Chama-se Amazing Grace. Amazing Grace. É tudo que eu consigo cantar, irmãos, dessa música. Mas a tradução eu posso ler para você. Português. Escuta a música que ele escreveu. Surpreendente graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a ter medo, e a graça aliviou os meus medos. Quão preciosa aquela graça apareceu na hora em que eu acreditei. Por muitos perigos, trabalhos pesados e armadilhas, eu já passei. Essa graça que me trouxe em segurança de tão longe, é a graça que me conduzirá ao lar. O Senhor prometeu boas coisas para mim. Sua palavra segura minha esperança. Ele será o meu escudo e quinhão, enquanto a vida durar. E quando essa carne e o coração passarem, e a vida mortal cessar, eu terei no vale uma vida de alegria e paz. Quando estivermos lá 10.000 anos, claros e brilhantes como o sol, não teremos menos dias para cantar louvor a Deus, que nos dias que começamos. Entendeu essa parte? Quando já tiver 10.000 anos que nós estivermos lá, não significa que a gente ficou velho, não. É como se fosse o primeiro dia na eternidade. Surpreendente graça, quão doce é o som, que salvou um náufrago como eu. Eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Irmãos, a criação é extraordinária, e o homem também é criação de Deus, também uma criação extraordinária, foi feito para governar essa criação, em nome de Deus, como alguém que manifesta a imagem e semelhança do Criador. Mas o pecado nos separou de Deus, e Deus leva o pecado para o lado pessoal. A condenação é consequência natural do pecado, como disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, eu já vim detonado para esse mundo. Mas Deus resgata o pecador de modo pessoal, e hoje Ele diz a você, se você confessar os seus pecados, Ele é. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é, você não. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e no teu coração, o coração é a sua vida inteira, o coração não é essa bomba de bombear sangue, não. O coração, se com a tua boca você confessar uma coisa que é verdade, porque você está de fato entregando a vida a Ele, não é só levantando a mão e fazendo uma oração, como eu tenho visto falsas orações. Na prática da vida vai se ver depois que a pessoa fez aquilo da boca para fora, porque ela achava que se fizesse aquela oração ia ter ganhar o prêmio da loteria, sei lá, e a vida dela ia mudar. Ela falou, eu vou aceitar Jesus para ver se a vida melhora. Não, se eu for batizado também a vida melhora. Não, eu quero ser batizado. Joga água aí, irmãos, entra pecador seco, sai molhado. Se não há uma entrega, por isso que a Bíblia diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, com a sua vida inteira, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, porque a ressurreição de Jesus significa que Ele ressuscita você também, você morto nos delitos e pecados, mas no poder de Deus, ressuscitado, regenerado, gerado de novo, para uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, um novo começo em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Deus. Deus resgata o pecador de modo pessoal, salvação é graça especial. Mas eu ainda tenho que dizer uma coisa para você, que quem sabe está agora
duas situações que pode haver aqui. Alguém que está dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ser de Jesus, eu quero entregar a vida toda, eu quero me consagrar, eu quero me reconsagrar ao Senhor. Olha que eu já fiz essa oração, mas eu não estava entendendo, parece que deu um branco na minha vida. Eu quero agora colocar minha vida diante de Deus e dizer, Senhor, é para valer, eu quero servir o Senhor. E outro que talvez esteja aqui dizendo, pastor, glória a Deus por essa mensagem, porque isso é o que eu creio, o que eu tenho vivido. Mas eu tenho um desafio para vocês dois, tanto para você que está pensando agora, eu preciso entregar minha vida a Jesus, como para você que já entregou a vida a Jesus, mas diz assim, amém, glória a Deus, que maravilha. Olha, Deus quer ser proclamado de modo pessoal. Eu disse a você, e provei pelas Escrituras para você, Deus leva o pecado para o lado pessoal, Deus salva você de modo pessoal, mas Ele chamou você pessoalmente para proclamar o Evangelho dEle. Se você não proclama o Evangelho dEle, tem um problema muito sério. Os anjos proclamam, irmão, a natureza proclama quem é Deus, mas só aos homens foi dado a oportunidade de pregar o Evangelho, a história toda, completa, e mostrar o caminho de Deus, e pelo poder de Deus que se manifesta, quando alguém prega o Evangelho, pessoas serem salvas. Deus quer que você proclame, e se você não proclamar, vou dizer para você, a natureza vai continuar proclamando, sabe, até as pedras vão clamar, mas você vai ser responsabilizado por isso. Você tem responsabilidade de pregar o Evangelho. Não me venha com história. E quem sou eu, né? Para cobrar de você alguma coisa. Eu só estou falando em nome do Senhor, por causa do que eu conheço dessa palavra. Se você não se importar em pregar o Evangelho para as outras pessoas, o Senhor vai te censurar por causa disso, porque pregar o Evangelho é ordem, não é nenhuma coisa extraordinária. Você precisa declarar quem Deus é na sua vida para aqueles seus amigos que não conhecem a Jesus. Está bem claro para você? A igreja do Senhor Jesus existe para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você quiser guardar numa gaveta o Evangelho que Deus te deu, você vai responder diante de Deus por isso. Você vai responder diante de Deus por isso. Então, irmãos, a natureza vai continuar proclamando, até as pedras podem clamar, mas eu e você é que temos essa obrigação, a igreja. Irmãos, nós precisamos nos lembrar, não se esqueça, caso você porventura esteja se esquecendo, os nossos pequenos grupos, nós fazemos os pequenos grupos, não só para edificar nós que já somos crentes, mas para proclamar o Evangelho para os que não conhecem a Jesus, para que você não... Preste atenção no que eu vou te falar aqui, você tendo pregado o Evangelho para o seu amigo, o conduza para o pequeno grupo, para ele ser amparado e cuidado ali. Você está entendendo isso? Muitas pessoas vivem me dizendo, pastor, já até parei de convidar. Já convidei todos os meus amigos. Convidei todo mundo, pastor. Teve uns até que foram. Irmão, quem disse que era para convidar? Onde foi na Bíblia que você disse assim, convidar as pessoas para ir ao culto, convidar as pessoas para ir ao pequeno grupo, à célula, seja lá como é que chamar o negócio? A Bíblia diz, proclame. A Bíblia diz, pregue. A Bíblia diz que é você quem prega o Evangelho. E se você não prega, você demonstra uma falta de gratidão enorme, uma falta de amor enorme. Sua vida vai passar daqui a 5 minutos, irmão. Mais ou menos assim, em relação à eternidade, não dá nem isso. O que você vai fazer da sua vida quando te faltarem força? Mas eu já estou meio assim, pastor. Aqui, não fala nada, fala com o pastor não, fala com Deus. Vai lá e conta a sua história para Deus. Pede um atestado, traz para mim depois assinado. Traz para mim, irmão. Pastor, trouxe um atestado aqui, ó. Estou liberado. 15 anos, pastor, Deus me deu
liberado 15 anos para eu ficar sem pregar o evangelho, porque eu estou com uns problemas aí. Estou resolvendo umas coisas aí, pastor. Irmão, se você não sabe, aprenda. O problema não é aprender, deixa eu falar para você aqui. O problema é querer. Porque pregar o evangelho é muito fácil. A Bíblia diz, abra a tua boca que eu encherei. A Bíblia diz que se você estivesse na presença do governador, fala não, eles vão querer matar vocês vão ser levados à presença das autoridades, dos governadores, vão falar assim, o que é esse negócio que vocês estão falando aí? Você nem se preocupe nem com essas pessoas, porque eu vou dar a vocês o que falar. Se houver disposição no seu coração, irmão, você começar a orar e pedir a Deus para dar a você a oportunidade de pregar o evangelho, para dar a você a graça de pregar o evangelho, depois você me conta se Deus não der essas oportunidades. A questão é que às vezes a gente não está interessado em fazer isso, essa é a verdade, e não adianta a gente se desculpar. Ô irmão, comigo irmão, não precisa nem dar desculpa, eu te apoio. Então, beleza. Ó, como diz o povo aí, tô de boa, tá bom? Mas com Deus, o John Newton viu que o problema era mais complicado um bocado. E eu e você precisamos entender, irmão, no mínimo não como o John Newton, nós já saímos da situação do John Newton, né? Mas quem sabe a situação do leproso. O que Deus tem feito na sua vida, irmão? Não tem testemunho para contar, não? Lá no nosso pequeno grupo a gente tem a prática, deve ter no seu também, né? De contar testemunho. Todo pequeno grupo tem testemunho. Todo dia que a gente encontra, alguém tem a oportunidade de dar um testemunho. Falar alguma coisa que Deus fez. Irmão, eu acho estranho. Você não tem nada para falar que Deus fez na sua vida? Eu acho estranho. Alguma coisa você tem que lembrar. Porque Deus faz o dia inteiro, toda hora. Talvez você não está entendendo. Então, irmãos, o nosso chamado aqui, diante da extraordinária criação, e do extraordinário Jesus, que poderia ter vindo para a gente só com juízo, mas veio com graça, surpreendente graça, nós precisamos ter uma resposta diferente, para glorificar o nome do Senhor, e para dizer para muita gente que está naufragando aí, que tem um Deus Salvador, que socorre pessoas que estão se afogando, que levanta pessoas caídas, que transforma a vida dos que estão indo para a morte, faz até de um monstro aí, uma nova criatura. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e eu vou ler um texto aqui, de Apocalipse capítulo 5, do 5 ao 14, antes de nós orarmos, e você clamar pela sua vida. Eu quero que você tenha mais uma visão aqui, celestial. Apocalipse capítulo 5, de 5 a 14, diz assim, a respeito dessa glória, essa maravilha, que está reservada para o final dos tempos, que nós ainda vamos contemplar, ainda não hoje temos trabalho a fazer, mas diz a Bíblia assim, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz,
digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essa visão majestosa de milhões de milhões, de milhares de milhares, o Senhor quer nos usar para levar milhões de milhões e milhares de milhares aos pés do Senhor Jesus. E nós precisamos fazer esse compromisso, irmãos. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e fazer aquela oração que você mais precisa. Talvez você precisa fazer aquela oração que diz: Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu preciso de perdão pelos meus pecados, eu peço agora em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor perdoe os meus pecados, e eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Talvez você precise agora dizer: Senhor, muito obrigado pela salvação que o Senhor me deu, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado por essa graça surpreendente, eu reconheço que o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, eu te dou louvor. Mas também você talvez precise dizer: Senhor, mas eu peço perdão, porque sendo alcançado por essa graça tão surpreendente, eu tenho ficado calado diante dos perdidos, eu parei de me preocupar com as pessoas que estão indo para o inferno, eu já me acomodei, e eu não estou mais falando de Jesus, e eu parei de tentar. Os meus amigos, as minhas amigas estão indo para o inferno, aí eu estou aí pensando assim: quem sabe só torcendo para alguém fazer alguma coisa, mas eu sei que sou eu que preciso fazer alguma coisa. Irmãos, vamos orar, vamos clamar por essa graça do Senhor, vamos clamar por esse poder do Senhor sobre nós, sobre a nossa igreja, para que nós proclamemos o nome de Jesus aos que estão perdidos. Fala agora com o Senhor, abre a sua boca e ore. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor, e nós também dizemos que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós dizemos, Senhor, que a natureza tem a sua assinatura, que nós reconhecemos o Senhor na natureza. Senhor, mas nós também sabemos que até os ímpios reconhecem o Senhor na natureza. Deus, o Senhor não quer pessoas que apenas digam: Deus existe. Mas o Senhor precisa de pessoas que digam: o nome dEle é Jesus Cristo de Nazaré, o nome dEle é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o nome dEle é poderoso para resgatar um pecador perdido, o poder dEle é de transformar uma vida de inimigo de Deus em filho de Deus. Esse é o nome, Jesus Cristo. É esse extraordinário Jesus que nós queremos que o mundo conheça. Jesus, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia de nós, e ajuda-nos a ser os embaixadores que o Senhor nos chamou para ser. Ajuda-nos a ser a imagem e a semelhança do Senhor. Ajuda-nos a expressar para o mundo, que o mundo veja Jesus. A tua palavra diz que se nós tivéssemos amor uns pelos outros, o mundo teria convicção de que Jesus realmente foi enviado. Senhor Deus, onde está o amor? Deus, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida pelo teu poder, faz de nós novas criaturas. Deus, nós queremos consagrar mais uma vez a nossa vida, e consagrar mais uma vez a nossa igreja, à evangelização do mundo. Queremos, Senhor Deus, ser de fato igreja do Senhor, chamados para fora, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para maravilhosa luz. Nós te buscamos, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Senhor, faz de nós evangelistas, faz de nós pregadores do Evangelho, faz de nós pessoas disponíveis, dispostas a dizer: eu sei que Jesus pode mudar a sua vida. Confie em Jesus, procure Jesus, busque Jesus. Jesus é a resposta. Deus, que o Senhor seja essa resposta
encosta na nossa boca, que quando nós falarmos o Evangelho do Senhor, as pessoas sejam transformadas e convertidas pelo Teu poder. Nós clamamos pela nossa vida, por uma igreja evangelizadora. Abençoa os nossos pequenos grupos, Senhor. Abençoa, Senhor. Faz de nós aqueles e aquelas pessoas que o Senhor sonhou, que o Senhor deseja. Faz assim, Senhor. Nós sabemos que a Tua graça se manifesta ainda hoje. Ó Deus, abençoa então a todos nós, abençoa o Teu povo, responde às nossas orações, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você. Irmãos, lembre-se dos irmãos que você não está vendo aqui. Vai atrás, ajude-nos a ir atrás dos que você viu aqui. Não fique esperando, não. Vamos atrás. Vai atrás de quem está perdido, que você viu agora há pouco buscando o Senhor, e que de repente está aí. Você sabe que não está aqui agora. Vamos atrás em nome de Jesus. Vamos ser usados por Deus. Deus abençoe vocês, irmãos, com uma semana maravilhosa em nome de Jesus.